semana, na questão da ética, a gente vai ver vários assuntos, né, relacionados às definições de ética, mas a gente também vai ver uma questão relacionada a um mito que existe, que é muito famoso, que é meio que lugar comum até comentar, mas faz parte da nossa formação em ética, então eu vou comentar, que é o mito da caverna de Platão. Então a gente vai ver tanto a parte de definição, como também essa parte que fala sobre o mito e sobre a nossa apreensão da realidade, que pode ser uma apreensão de forma dualística até, ou seja, de uma forma dicotômica, de uma forma dupla, digamos assim. A gente pode enxergar a realidade de várias maneiras, inclusive negar a nossa realidade, se essa não for conveniente, né? A gente tem falado bastante sobre isso. Então, e é interessante a gente pensar que na questão lá E é interessante a gente pensar que a questão E é interessante a gente pensar que a questão da caverna de Platão, né, da lenda da caverna de Platão, uma das partes dela é justamente a negação da realidade. A realidade talvez lhe assuste, a realidade não lhe convém, a realidade talvez seja mais confortável do jeito que você está enxergando, então você nega a realidade de fato, você meio que transforma, nega. A gente até já falou em outros vídeos sobre relativismo histórico, relativismo da ciência, que é justamente isso: quando me convém eu aceito, quando não me convém eu não aceito, para poder manter o meu estilo de vida, poder manter o meu status de vida, né? Então a gente vai ver isso aí. Além disso, a gente vai ver as questões das definições, ainda vai ter a comparação entre ética e moral, como vai ter também a questão de falar um pouco sobre as questões éticas envolvidas dentro da corrupção, o que de fato é corrupção. Então aí é interessante que a gente debata essa questão. Então eu conto com vocês, até mais. A República, ela é a obra mais complexa e mais completa de Platão, né? E são 10 livros, que fala sobre várias formas de governo, sobre várias formas de política. Mas também ela fala sobre as questões relacionadas à vida humana, a estética, a arte, o conhecimento, o autoconhecimento, né, principalmente na parte do livro 7º, certo? E que é onde a gente encontra a alegoria da caverna. E ao longo do diálogo, ele narra uma trajetória onde Sócrates busca estabelecer uma teoria de um governo perfeito. O conhecimento, para Platão, é um elemento primordial para um bom governante, por motivos óbvios. Na verdade, o conhecimento ele é primordial para a existência humana. O que nos diferencia dos outros animais é justamente porque nós somos racionais. E no momento que somos racionais e temos consciência, nós, por consequência, temos a obrigação de ter conhecimento. Tem até, ele fala sobre essas características para o governante, mas a gente tem que trazer isso para a vida. Tem até uma chargezinha que eu estou colocando agora, que vocês vão perceber isso, que o conhecimento não é baseado na sua opinião, ele é baseado em postulados científicos. Existe um método científico, existe uma maneira de se encarar o mundo, analisá-lo, retirar todas as dúvidas para que isso seja de fato tido como verdade. A sua opinião não passa de opinião, a minha opinião não passa apenas de uma opinião. Tem que estar embasado em algo que de fato tenha saber científico. O mito da caverna, ou a alegoria da caverna, ela é uma passagem que é retirada do livro A República, de Platão. E ela fala sobre o que é o verdadeiro conhecimento e também faz uma reflexão sobre a questão do governo, a questão política, né? Então ele narra uma história dentro desse livro, A República, que é um diálogo travado entre Sócrates, certo? O personagem principal do livro, e Glauco, o seu interlocutor, né? Que ele visa apresentar ao leitor uma teoria platônica sobre o conhecimento da verdade e a necessidade que o governante da cidade tenha acesso a esse conhecimento. Enquanto a gente vai vendo esse quadrinho aqui de Maurício de Souza, o personagem Piteco, né, ele vai se deparar com a questão da alegoria da caverna. Então vocês vão assistindo enquanto eu vou falando. Nesse texto, né, na alegoria da caverna do Platão, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna, onde os prisioneiros vivessem desde a infância. E no livro ele fala com as mãos amarradas na charge, porque como é para criança não colocou, né? Então, com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situadas à sua frente. As sombras elas são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras, de maneira que, de forma distorcida, são todo o conhecimento que o prisioneiro tem no mundo. Aquela parede da caverna, elas são sombras e ecos dos sons que as pessoas acima produziam e era um mundo muito restrito aos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros ele é liberto.
Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas em uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do seu mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ainda maior, porque ele se depara com o mundo exterior, a luz solar, que ofusca sua visão, e ele sente-se desamparado, desconfortável, deslocado. Aos poucos, a sua visão vai se acostumando com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma parcela pequena da sua realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seriam os ataques que ele sofreria de seus companheiros que o julgariam como louco, mas poderia também ser uma atitude necessária por ser a coisa mais justa a se fazer. Platão está dispondo hierarquicamente os graus do conhecimento, com essa metáfora e falando uma maneira de dizer que existe um modo diferente de se conhecer, de se saber, que é mais adequado para se pensar em que um governante, um ser humano, ou seja ele quem for, seja capaz de fazer com justiça e sabedoria a sua vida. E quais são as conclusões que a gente pode ter acerca da questão da alegoria da caverna? Ela pode ser interpretada da seguinte forma: os prisioneiros, eles são homens comuns, ou seja, somos nós mesmos, que vivemos em um nosso mundo limitado, preso em nossas crenças costumeiras. A caverna é o nosso corpo, são os nossos sentidos, é a fonte do conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. As sombras na parede e os ecos da caverna são projetados exatamente como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são as distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. A saída da caverna significa a busca do conhecimento verdadeiro. E a luz solar, aquela que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca numa situação de desconforto, é o conhecimento verdadeiro, é a razão, é a filosofia que faz nos ter sentimentos de pensamento crítico, de encadeamento lógico diferente da realidade da maioria do senso comum. E isso faz com que nós enxerguemos a realidade com mais clareza. E como é que o mito da caverna pode ser interpretado nos dias de hoje, né? Trazendo essa alegoria da caverna para o nosso mundo, para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro dessa caverna, apesar de toda a informação que nós temos, de todo o conhecimento que temos à nossa disposição. As pessoas, elas costumam ter preguiça de pensar. A preguiça ela se tornou um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido, talvez, a mais forte característica do nosso tempo. A dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade, são hoje desprezados. A política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior do que a preservação da sociedade. As notícias falsas, as fake news, estão enganando cada vez mais pessoas que não se prestam ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga essas informações. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, que divulgam uma falsa propaganda de vidas felizes, mas que, superficialmente, sequer sabem o peso da sua existência e traz para o mundo a ignorância em nossos tempos e ainda cultiva-se essa ignorância e ainda se celebra essa ignorância. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos, presos no interior da caverna, não percebem que os prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes desinformantes, da internet, principalmente, não percebem que são enganadas. No filme Matrix, se fala sobre isso. Morfeu pergunta a Neo se ele tem certeza se ele quer tomar a pílula vermelha ou a pílula azul, saber a verdade ou continuar vivendo uma mentira. No momento que ele toma a pílula, e ele sabe toda a verdade, não tem mais volta. E ele fala que dentro da Matrix, todo mundo está tão arraigado dentro dela que não quer mais sair e vai lutar com todas as suas forças para aquilo não mudar. Então, na nossa sociedade é assim. As pessoas vivem na escuridão, vivem enxergando apenas sombras, mas elas querem continuar assim porque elas têm medo de fazer os questionamentos ou simplesmente têm preguiça. Certo? Então a gente vive numa época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil, da prisão cotidiana que arrasta essas pessoas cada vez mais para essa caverna da ignorância.
A gente fazer uma reflexão, já para começar a fazer alguns pensamentos para a próxima semana. Vou deixar esse pensamento aqui. O universo é uma harmonia de contrários. Semana que vem a gente vai debater essa frase e, além disso, a gente vai falar também sobre estoicismo e, pasmem, a gente vai falar até sobre tiririca. Então, a gente tem muito assunto para falar sobre ética, muito assunto para falar sobre atualidade, sobre como enxergar o mundo, né? Então, fiquem com essa mensagem, a gente vai analisando isso com o passar dos dias e vai conversando um pouco mais.